que se estuda para ir bem para uma entrevista? Os assuntos que serão tratados na entrevista, os assuntos sobre os quais a conversa vai se tratar. E do que se trata a entrevista? Da vaga, do trabalho do professor e principalmente da gente. Então, por exemplo, se eu chegar para vocês e perguntar agora, me fala um pouco sobre tu. Essa pergunta é clássica. Tipo assim, sabe aquele negócio 9 entre 10 dentistas? 9 entre 10 entrevistas já começam com essa. Me fala um pouco sobre tu. E se tu recebe uma pergunta dessa sem ter se preparado, é muito fácil tu se enrolar pra caramba. Eu me enrolaria. Hoje eu tenho umas respostas assim um pouco já, tipo, meio preparadas para isso. Tem metodologia para isso, tem técnica de construção de narrativa, do storytelling. É muito legal estudar storytelling para se sair bem em entrevista. Mas é muito legal, assim, buscar as ferramentas que a linguagem, que a língua, que o idioma, seja o que for, que a comunicação nos dá. Essa e uma outra que depois eu vou falar para vocês, é tipo assim, é a chave da entrevista. É o me fala um pouco sobre tu e depois a gente fala sobre a outra. Mas enfim. E aí, o que eu digo da gente buscar as ferramentas é que existem várias metodologias. Tem a metodologia STAR, tem aquela que eu não sei o nome das metodologias. Vou falar para vocês qual que eu uso. Porque para mim é o que sai mais natural. Porque eu escolhi a metodologia baseado em. É o que naturalmente o meu cérebro faria. Que é, eu falo quem eu sou hoje, o que eu faço hoje. Hoje eu sou uma estudante de engenharia química. Também sou professora numa mentoria para jovens que buscam oportunidades. Eu falo quem eu sou hoje, o que eu faço hoje. Aí eu volto, retrocedo. Tipo assim, eu sou isso, isso e isso. Até tal época, eu fui membro de empresa júnior, da engenharia química. Fiz tal coisa e tal coisa e tal coisa. Contribuí para bater a meta e, felizmente, ser escolhida para representar a empresa numa premiação por ter sido a responsável por tal coisa, tal coisa e tal coisa. Também já já trabalhei com pesquisa, já fui Research Assistant em pesquisas sobre tal coisa e tal coisa, sobre química orgânica, sobre novos polímeros, onde executei tais tarefas, aprendi tais coisas, isso tudo de forma sempre muito objetiva. Aprendi tais coisas. Além disso, também eu sempre coloco, isso é opcional, mas eu sempre coloco um pouquinho de quem eu sou fora do profissional. Então, eu também sou cantora. Hoje eu falo que eu também patino, que eu sou patinadora. É o que eu gosto bastante de fazer nas minhas horas vagas. Sou uma ávida leitora também. Vamos lá, tudo isso mais para o passado e presente. Vou alternando passado e presente. Normalmente eu foco em falar todo o presente no início da resposta, todo o meu passado no meio da resposta, e aí eu conecto todo esse caminho com futuro. Parece estranho quando eu falo, mas eu não sei explicar. O meu cérebro acha que assim funciona naturalmente. E aí, quando eu fui pesquisar metodologias para a gente fazer o nosso pitch pessoal, eu descobri que essa é uma metodologia bastante utilizada. Quando eu vou para o futuro, eu falo, e depois de ter construído todo esse caminho, hoje eu estou buscando tal coisa, estou buscando uma vaga na qual eu possa desenvolver tal e tal, não sei o quê, para dar continuidade no meu caminho como acadêmica, como pesquisadora, porque futuramente quero tananã, sabe? Aí os meus goals para o futuro. Parece confuso, mas tentem fazer. Tentem fazer por escrito, tentem na frente do espelho falando. Tem gente que se sai melhor falando, assim, tá lavando a louça. Gente, vocês não ficam um tempão sozinhos em casa? Falem sozinhos em casa, falem de vocês sozinhos, assim, tá lavando a louça? Eu sou a Laira, eu sou estudante de engenharia química, assim, os vizinhos devem achar esquisitíssimo quando ouvem. Mas aproveitem esse tempo sozinhos, falem em português, aí depois tentem falar em inglês, escrevam. Só que assim, aí vamos lá. Isso de escrever é perigoso. Escrevam, mas não fiquem decorando o que vocês escreveram tal qual vocês escreveram para levar para a entrevista, porque se vocês esquecerem uma palavra no meio do caminho disso aqui, vocês travam. Aprendi por experiência própria
com a Catarina, que me dizia assim, não fica tentando escrever e decorar as respostas, porque na hora, se tu esquecer uma resposta, te dá pânico. O que eu fiz na minha primeira entrevista? Tentei decorar, escrevi um texto assim de 6 páginas, respondendo assim todas as possíveis perguntas da entrevista do mundo. Tentei bastante decorar, chegou na hora. Pra conversar que chegou na hora, o cara mudou tipo uma palavrinha assim na pergunta do que eu tinha planejado. Eu já pensei assim, ferrou tudo. Então não façam isso. Não decorem resposta pronta para falar na hora, por causa que tu nunca sabe nem qual é o formato que a pessoa vai fazer a pergunta. Tem gente que chega e me fala um pouco sobre tu. Tem gente que fala, quem que é a Laira? Me fala sobre tu. Tem gente que vai chegar e vai perguntar, me fala sobre as tuas experiências. Já de cara, tipo assim, foda-se quem que tu é, me fala sobre a tua experiência que tu tem. Azar, não tô nem aí pra quem tu é. A resposta vai sair diferente, dependendo do tom que a pessoa pergunta, das palavras que ela usa. Essa costuma ser a primeira pergunta da entrevista, gente. Essa coisa geralzona, assim, pra gente falar da gente. Se tu se sair bem nisso, todo o rumo da entrevista vai para um lado bom, sabe? No momento que tu se sai bem nisso, tanto do lado da outra pessoa na tela, que ela vê que tu tá preparado, que ela vê que tu tá tranquilo, que tu sabe quem tu é, tu sabe o que tu já fez, tu fala com muita segurança. Tipo assim, óbvio que ninguém espera, ou não deveriam esperar, que tu esteja 100% seguro e confiante numa entrevista, porque são coisas importantes que a gente quer e que a gente tá com medo de não conseguir. Mas ficar gaguejando, travando, dando branco toda hora, de nervosismo e não sei o que, não passa. Assim, sendo bem sincera, assim, não vou ser hipócrita com vocês, não passa uma imagem muito legal, porque tem pessoas mais conservadoras que veem isso como indicativo de que talvez tu esteja inventando, sabe? As tuas experiências, que tu tá aumentando, que tu tá pensando na maneira melhor de falar. Por quê? Porque as pessoas são... A gente lida com o ser humano, né? O ser humano nem sempre tá certo. Inclusive, muitas vezes tá errado. Às vezes a gente vai fazer entrevista com velho, os velhos são tantã das ideias e pensam assim. Então, tipo assim, se preparem muito bem para responder essa pergunta. Esse é o meu maior conselho possível e o meu melhor conselho para vocês. E respondam essa pergunta com sinceridade, sejam vocês mesmos. Se vocês forem pessoas com uma postura já naturalmente, uma comunicação naturalmente mais formal, sejam formais quando vocês responderem. Se vocês forem pessoas como eu, além da academia e do profissional, fazem várias outras coisas, eu sou muito dinâmica, eu sou biruta, gente, eu sou biruta. Eu não me sinto bem se eu chegar na hora de responder essa pergunta e eu fizer tudo, tipo, séria, falando como se eu fosse uma pessoa extremamente formal e séria, como eu tô mentindo. Eu, se fosse entrevistadora, não gostaria de entrevistar alguém que venha e me passe uma imagem que não é verdadeira. E as pessoas notam, gente. O ser humano nota que, tipo, a gente tá fingindo, sabe? Então se preparem muito para responder essa pergunta. Me fala um pouco sobre quem tu é. Existem várias metodologias, encontrem a que for melhor para vocês. Essa é a minha. Eu gosto muito de usar essa, eu falo do presente, do passado, daí eu conecto tudo com o que eu busco agora e com o futuro. Fica a minha indicação também da metodologia, é a que eu acho mais natural. Eu acho que vale melhor a gente buscar a nossa própria voz. Então, novamente, incentivo vocês, como eu faço desde março, a encontrarem a própria voz de vocês, a própria linguagem, a própria melhor maneira, assim, de se expressar e se comunicar. E aí, voltando ao que a gente falou do inglês, quando a gente se prepara, na hora sai. Não necessariamente tu precisa decorar as respostas, mas se tu tiver que pensar na hora, criar uma coisa do zero na hora, é muito difícil realmente, porque já é difícil em português, imagina num outro idioma. Tipo, é complicado mesmo. Mas tu vai se preparar, tu vai escrever, se tu preferir escrever, tu vai treinar, a gente treine. Não necessariamente precisa sentar na frente do espelho e ficar atuando a resposta, que nem eu sei que muita gente indica. Mas se vocês se sentirem mais confortáveis em fazer isso, também façam. Eu gosto de ficar andando dentro de casa falando. Eu tô lavando a louça e aí eu falo sobre minhas experiências. Tô estendendo roupa no pátio com os vizinhos vendo, eu estou falando sobre, eu tenho interesse em fazer o doutorado, que não sei o que, não sei o que. Eu só imagino que os vizinhos devem achar que eu sou biluteteia da cabeça. Mas enfim,
Quando essa primeira pergunta, ela já se sai bem, a outra pessoa vê que tu sabe falar sobre tu, que tu tá seguro dentro do mínimo possível, assim, que tu consegue pelo menos falar. Já fica claro que, de certa forma, tu consegue se comunicar em inglês. Isso é importante, gente, assim. Tipo, a maioria dos professores não esperam que vocês tenham um altíssimo nível de inglês. Tá tudo bem errar, tá tudo bem falar bem devagarinho. Inclusive, a minha maior indicação é assim, falem bem devagar. Falem assim, devagar, quase parando, para dar tempo do cérebro de vocês processar o idioma. Vocês falando devagar é muito provável, bastante provável, que a outra pessoa naturalmente também vai falar devagar. Mas também não tem problema nenhum pedir para outra pessoa, para o entrevistador, falar devagar. Se sentirem necessidade, peçam. Falem devagar. Esqueceu uma palavra, pede um momentinho para pensar, pede desculpa. Se achar necessidade também de pedir desculpa, não necessariamente a gente precisa pedir desculpa toda hora por não saber, por dar umas falhadas no idioma, até porque a gente está fazendo todo o trabalho da comunicação de falar no idioma deles, não esqueçam disso. Os bilíngues aqui somos nós. Então a gente tem, querendo ou não, o domínio dessa conversa. Se a gente parar de fazer o esforço que a gente faz, essa conversa não acontece. Lembrem disso, não sejam tão tipo, ai meu Deus do céu, me desculpa pelo meu inglês horrível, ai meu Deus, eu pego um chicote assim, bate nas costas, se autopunindo, autopenitência. Mas se sentirem necessidade, peçam desculpa, tá tudo bem esquecer a palavra, tá tudo bem se enrolar, tá tudo bem pedir, um momentinho, deixa eu recomeçar a frase. O americano faz isso o tempo inteiro. Se vocês assistirem entrevista de artista, vocês veem os artistas, eles começam a frase, aí eles mudam a estrutura da frase, daí, tipo, eles voltam, recomeçam a frase, e não sei o que. Tá tudo bem mesmo. Tem que conseguir comunicar a ideia. Aí tu conseguiu comunicar a ideia na primeira resposta, porque tu se preparou, que a Laira veio aqui e ensinou para vocês, se preparar para essa, que é uma das mais importantes, vocês conseguiram se sair bem de primeira. Além da outra pessoa ter visto muitas coisas boas, em tu ter conseguido se sair bem nessa primeira resposta, que é talvez a mais importante, tu naturalmente fica mais tranquilo. Agora, se tu se enrolar nessa primeira, a chance dessa entrevista, assim, ó, virar um caos até o fim é muito grande. Dá pra dar certo ainda? Dá. Se tu for o Henrique, que não tem um pingo de neuroticismo, se as coisas dão errado, assim, ele fica tipo, que bosta, né? Que droga, vou seguir aqui. Aí ele vai, se desenrola e faz tudo certo. Se for eu, por exemplo, a primeira coisa já saiu errado, já saiu tudo errado pra mim, tem que acabar o mundo. Acaba o mundo, começa de novo. E aí, beleza. Se saiu bem na primeira resposta, já estamos tranquilos em relação a essa questão do idioma, pois nos preparamos inicialmente. De certa forma, a preparação para essa primeira resposta, ela já nos ajuda a se entender quem nós somos, mas a construção da aplicação do Summer Job e Interjob já ajuda nisso, naturalmente, mas na hora de falar sobre nós mesmos, não sei, parece que ativa uma coisa diferente no cérebro, e aí já vem aquela questão da espontaneidade, a gente vai ser natural, a gente vai ser verdadeiro, a gente não vai mentir, a gente vai se esforçar para educada e objetivamente transmitir a imagem de quem nós somos verdadeiramente, do que nós já fizemos, do que nós fazemos hoje, do que estamos buscando e do que queremos fazer no futuro. E nisso, eu acho que, na minha humilde opinião, o carisma já vem naturalmente nisso. Ninguém precisa ser um biruta das ideias que nem eu para ser carismático, ninguém precisa ser palhacinho, né, o tempo todo. Inclusive, isso é um pouco desagradável, principalmente quando as pessoas forçam isso. E precisa sorrir o tempo inteiro. Quem diz pra vocês que vocês têm que passar a entrevista inteira sorrindo é louco. Vocês fujam de gente que fala isso. Porque é assustador. Eu já vi, eu já fui diretora, eu já fiz processo seletivo da empresa Júnior, eu já vi uma criatura ficar sorrindo o tempo inteiro. Eu tava falando pra pessoa, a pessoa tava assim... É aterrorizante, não façam isso. As pessoas têm medo. É assustador. Não façam isso. Não fiquem o tempo inteiro assim também, estaqueado. Ajam naturalmente, sejam pessoas normais.